Boa noite, que continuando nesse clima de sintonia, de receptividade ao conhecimento espírita que nos traz a essência do Evangelho do Cristo para os dias em que estamos vivendo, vamos continuar fazendo algumas abordagens das obras de André Luiz que tratam da vida no mundo espiritual. A realidade da nossa essência, o Espírito, foi a base de todo o ensino do Cristo nos Evangelhos. É por essa razão que Jesus havia dito, para que buscássemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos seriam dadas de acréscimo, no sentido de que conhecer a realidade espiritual da vida, nos seus detalhes, tal como hoje nós recebemos através da revelação espírita, constitui o que Jesus destacou como de maior importância e que seria a base para que todas as demais pudéssemos usufruir num nível de equilíbrio e de harmonia, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo atualmente. Estamos na época da chamada pandemia de ordem emocional. Não é o coronavírus, é o problema da ansiedade, da depressão, dos sintomas emergentes face o enfraquecimento da mente humana para dar conta da diversidade de situações que a modernidade, a tecnologia nos trouxe. A obra que nós estamos analisando no Mundo Maior, ela é focada essencialmente em nos dar instrumentos para nos habilitarmos da melhor forma possível ao enfrentamento desse século que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o século da depressão e do aumento absurdo do suicídio. Tudo isso tem a ver com o enfoque que o Espírito André Luiz traz no livro No Mundo Maior. Hoje, como Edson citou, nós estaremos abordando o capítulo 15, que tem o título Apelo Cristão. Mas ainda ressaltando esse aspecto de detalhes do mundo espiritual, é exatamente nele que nós começamos a ver a Terra, as situações que nos envolvem no dia a dia, como sendo o retrato de um campo imenso de efeitos, cujas causas se encontram na vida espiritual. Nós passamos por doenças, provações, expiações, dificuldades que, quando não encontramos a causa na vida atual, somos remetidos a meditar, a refletir, em busca das causas originárias, que muitas vezes estão em encarnações anteriores que já vivemos. Então, nesse capítulo Apelo Cristão, o espírito Calderaro, que é o auxiliar de André Luiz, diz a ele que naquela noite estava programado o encontro com o instrutor Eusébio. É interessante, quando nós vamos lendo o livro, as atividades constantes que os espíritos desenvolvem. Na realidade, no mundo espiritual, como também acontece aqui na Terra, para a gente
explicitar de que está bem, nós precisamos estar em atividade. Não é pelo fato de abandonar o corpo material, retornando ao mundo espiritual, que deixamos de trabalhar, de estar em atividade. A ausência de atividade, tanto no plano espiritual quanto aqui na Terra, muitas vezes é sinônimo de desequilíbrio e de doença. E na obra de André Luiz, nós vamos aprendendo que ser instrumentos do bem, trabalhar na área da caridade, da fraternidade, do mesmo modo que se dá na terra e se dá no plano espiritual, resultam em paz, em equilíbrio, em felicidade relativa às nossas conquistas espirituais. Mas a doutrina espírita não engana ninguém nesse aspecto. Não há promessa de paraíso, nem de reino dos céus que vem de fora, para o qual a criatura humana, o espírito humano não tenha trabalhado para erguê-lo. Tal como Jesus havia dito, que o reino dos céus estava dentro de nós e precisa ser trabalhado, despertado, precisa receber atenção, porque ele significa, sobretudo, harmonia com o projeto de vida que nós trouxemos antes dessa atual encarnação. Então, o instrutor Eusébio, André Luiz é informado de uma particularidade especial. Ele ia ter uma reunião à noite, quando, vejam o termo, centenas de espíritos encarnados, pertencentes à Igreja Católica Romana e às igrejas evangélicas, estariam durante a noite desdobrados para ter esse encontro de instrução com Eusébio. E logo aí nós percebemos como a doutrina espírita trata de uma forma ímpar a importância e o papel de todas as religiões na Terra. Então, a reunião que naquela noite André vai participar, vai estar nela espíritos que estavam encarnados e que tinham um papel proeminente pela vivência dos postulados cristãos, tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas evangélicas. Mas eram pessoas que já evidenciavam, durante a sua existência, certo caráter espiritualista, universalista. Não eram exatamente aqueles irmãos dogmáticos. E nós sabemos que cada vez mais, de uma forma generalizada, se percebe líderes nesses movimentos que têm uma postura que muitas vezes, quando nós acompanhamos, duvidamos até que eles não tenham lido obras espíritas, pela forma com que colocam os argumentos sobre a vida, sobre o dever, sobre a espiritualidade, sobre os ensinamentos de Jesus. Então, essa reunião que iria se dar à noite era com eles. Mas essas reuniões, elas, ao longo das obras de André Luiz, ocorrem inúmeras vezes, mostrando que à noite, quando nós vamos dormir, é hora de atividade, é hora de trabalho espiritual, desde que nós estejamos dispostos e
equilibrados para um trabalho de elevação. Porque à noite, quando estamos fisicamente adormecidos, tem como resultado aquilo que foi alvo de maior interesse do espírito durante o dia e que caracteriza os seus sonhos, os seus ideais. E é por isso que o estudo, o interesse pelo ensinamento espírita abre possibilidades de atividade, de realizações, quando nós estamos fisicamente adormecidos, de uma forma muito mais ampla. Porque tem a ver com os nossos interesses que predominaram durante o dia. Isso é mostrado reiteradas vezes nessas obras que aqui abordamos. Outro aspecto interessante que André é informado em seguida é de que Eusébio iria ministrar esse encontro, essa aula que haveria à noite, sobretudo por um fato determinante da presença daqueles espíritos. Aqueles espíritos estariam ali reunidos pelo fato de que Deus não faz acepção de pessoas. O que conta para merecermos assistência e amparo espiritual é as nossas atitudes, o nosso comportamento. Nós podemos até não nos identificarmos com nenhuma religião cristã e termos um comportamento altruísta, elevado, fraterno, e com as nossas atitudes evidenciarmos uma intimidade espiritual que não expressamos em palavras nem em adesão a nenhuma religião. Mas não significa que essencialmente a espiritualidade não esteja presente em nós. Então era o caso que, inclusive, na Bíblia, na carta aos Romanos, no capítulo 2, na carta no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, tem exatamente essa expressão. Deus não faz acepção de pessoas. Não escolhe as pessoas por elas serem adesas a determinada religião ou a determinado conceito de vida. Então, o Espiritismo vem retratar exatamente aquilo que já estava colocado nas letras bíblicas desde há mais de 2000 anos. E é interessante como nessas obras que nós temos estudado aqui de André Luiz, isso é pautado de uma forma muito explícita, muito clara. Vou aqui fazer uma rápida referência àquelas que nós já andamos estudando aqui. Em nosso lar, nós tomamos conhecimento da situação espiritual da mãe de André Luiz. Ela que na sua última encarnação tinha sido católica, dedicada à família e na identificação religiosa católica. Mas no plano espiritual, ela se encontrava em esfera, em dimensões superiores àquelas nas quais estava o nosso lar. Então, aí já é um ponto que nos chama a atenção. Ela não houvera conhecido o Espiritismo, era de tradição católica, mas era um espírito que, pelas aquisições espirituais que já trazia, dava e deu a ela essa condição de, após a morte física, estar no plano espiritual mais elevado do que nosso lar. Depois do livro Nosso Lar, nós temos
o livro Os Mensageiros. Lá no livro Os Mensageiros, a gente se dá conta da história de determinado setor no plano espiritual, um posto de socorro que estava sob a diretriz de um espírito chamado Alfredo. E Alfredo recebe a visita daquela que houvera sido a sua esposa na última encarnação, Ismália. Ora, Ismália e Alfredo, quando estavam encarnados, eram associados à Igreja Católica. Só que Ismália, pelas aquisições espirituais que tinha, se encontrava numa colônia espiritual muito mais elevada do que Alfredo. Então Ismália ali é outro exemplo, e aqui eu não estou querendo, claro, de forma nenhuma incentivar alguém a aderir a tal ou tal religião. O que aqui nós queremos deixar bem explícito é a imparcialidade com que as obras espíritas tratam a questão. Porque se o espiritismo fosse, como se diz popularmente, puxar brasa para a sua sardinha, mostraria o mundo espiritual, né, envolvido nas esferas mais altas, os espíritas em geral. Mas não. O espiritismo mostra o que de fato é. A condição, o nível espiritual, é algo que tem a ver com a vida, o comportamento da pessoa, e não com a religião particular. Então é o caso de Ismália. Lá no livro Os Mensageiros, há uma parte em que tem até o título, A Prece de Ismália, uma das preces mais bonitas e elevadas que nós vemos nas obras de André Luiz, que é quando ela faz um trabalho intercessório por uma multidão de espíritos que se encontravam adormecidos. Eram pessoas que, ao desencarnarem, voltarem ao mundo espiritual, voltaram num nível de desequilíbrio que não conseguiam despertar. Estavam como que dormindo. E depois da prece de Ismália, aí começa já alguns ali a despertar e serem melhor socorridos e ajudados. Então essa é a história de Ismália. Depois do livro Os Mensageiros, nós temos o livro Missionários da Luz. E Missionários da Luz, nós encontramos, por exemplo, através da orientação do Espírito Alexandre, que naquela obra é um instrutor de André Luiz, uma situação onde um espírito desencarnado, chamado Etelvina, vai interceder por sua prima junto a Alexandre. Era sua prima Esther, que estava viúva e passando por uma situação de dificuldades emocionais e financeiras também, tinha como foco maior de sofrimento a morte do seu ex-esposo, que aparentemente teria sido assassinado, mas que se colocava dúvidas se ele não houvera cometido um suicídio. E depois dessa intercessão de Etelvina, Alexandre possibilita que, através de um desdobramento, quando Esther estava dormindo, de ela receber o esclarecimento no plano espiritual. De fato, nós vemos a constatar que o ex-esposo dela tinha cometido suicídio, devido a um processo grave associado também à depressão. Depressão essa
que era o resultado de ele ter sido o autor de um assassinato, onde ele houvera matado um amigo para se casar com a Esther. Inclusive, no final dessa história tem uma particularidade que lembramos e é interessante assinalar. É quando, ao despertar no outro dia, Esther, reconhecida a ajuda que recebeu, mas não tinha a nitidez da lembrança do que houve. Ela se lembrava que tinha se encontrado em um lugar diferente, onde a presença do seu ex-esposo estava, e de que ela acordava numa expectativa de esperança e de paz. Mas também tinha um problema que ainda não houvera sido resolvido. É que depois da viuvez ela ficou passando por graves dificuldades financeiras, por ausência de trabalho. Aí é quando André Luiz narra que a espiritualidade vem também ajudar na solução desse problema. Porque naquela manhã, quando ela desperta, espíritos iam intervir junto a uma senhora que era dona de um fabrico de roupas e que iria oferecer trabalho de costureira para Esther naquela manhã. E aquela ajuda ocorrera por intervenção dos espíritos, deixando bem claro para nós que os espíritos do bem, desde que nós nos passamos por merecer, se interessam também em nos ajudar em certas questões de ordem material. Claro, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas dentro de um campo de possibilidades, onde eles podem ajudar e atuar, nos ajudando sem prejudicar o nosso livre-arbítrio, como aconteceu nessa história de Esther. Então, o curioso aqui dessa história que eu relembro é porque Esther era da Igreja Católica também. Era mais um espírito que, mesmo não conhecendo as diretrizes, os esclarecimentos da revelação espírita, se fazia por merecer aquela ajuda que recebeu. Depois de Missionários da Luz, aí nós vamos para o outro livro, que aqui também já comentamos alguns capítulos, que é Obreiros da Vida Eterna. Lá em Obreiros da Vida Eterna, há um trabalho de assistência espiritual para uma família de uma senhora chamada Albina. Albina era trabalhadora da igreja evangélica presbiteriana. E a Albina é mostrado no capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, que ela tinha um neto, na verdade, uma criança adotada por a sua filha, e era uma criança chamada no livro de Joãozinho, tinha 7 anos de idade, mas que era um espírito elevado numa missão doutrinária na igreja evangélica. E que viera ao encontro daquela família desde laços antigos, de encarnações passadas. E que agora estava ali preenchendo toda uma designação do plano espiritual, a qual ele viria cumprir aqui na Terra. E era da igreja evangélica. E aí outra vez nós recebemos a lição da espiritualidade, de como o Espiritismo trata com respeito e com reconhecido valor a qualquer denominação religiosa que ensine o homem o caminho do bem. De tal forma que facute
a ajuda, a assistência dos espíritos benfeitores, que não olham, tal como Paulo já havia colocado na carta aos Romanos, não faz acepção de pessoas. Então essas histórias, elas endossam esse aspecto importante. Mas voltemos às instruções de Eusébio. Eusébio trazia para aquele grupo grande de católicos e de evangélicos chamados, advertências ao cumprimento das tarefas às quais eles houveram se comprometido. E aí a gente pode, inclusive, trazer uma lição para cada um de nós. Se ali, aonde haviam centenas de irmãos dessas denominações, eles traziam projetos para a realização de atividades nas suas áreas religiosas, que projetos cada um de nós também não traz? E que muitas vezes fica embotado, fica difícil ainda de percebermos devido às questões de ordem material, às preocupações excessivas, os problemas que nos envolvemos em objetivos de natureza material e que muitas vezes bloqueiam a nossa intuição e as percepções de tarefas que nós nos comprometemos a realizar no movimento espírita, porque cada um de nós que simpatiza, que sintoniza com a doutrina espírita, isso ocorre por uma série de fatores, entre os quais o mais preponderante é termos recebido esclarecimento e orientações evangélicas doutrinárias associadas à revelação espírita. Como bem coloca essa questão o Espírito Emmanuel naquele livro Pensamento e Vida. Ali em Pensamento e Vida, Emmanuel diz que é uma cartela a qual os espíritas que vêm ter contato com ela estariam recordando lições que receberam antes da sua encarnação. Porque para que nós, de fato, sintonizemos com o Espiritismo, é preciso estar sendo trabalhado em nós, desde bastante tempo, a superação de uma série de preconceitos que ainda envolvem muita gente na Terra e no Brasil. O espírita, ele jamais pode endossar qualquer ideia associada ao racismo. O espírita não pode endossar nenhuma ideia associada às questões homofóbicas, de se colocar contrário às opções de vivência da sexualidade de seja quem for. O espírita, ele vai trazer por índole a defesa das minorias, daqueles que sejam mais vítimas da sociedade de um modo geral. E isso é natural que aconteça, porque primeiramente o espírita tem certeza da reencarnação. E ele sabe que na reencarnação a história é a seguinte: hoje nós estamos numa cor de pele. Na próxima encarnação pode ser mudada essa cor totalmente. Hoje nós estamos nos apresentando fisiologicamente como homens ou como mulheres, mas numa próxima encarnação isso pode alterar. E com objetivos de progresso e de elevação espiritual para qualquer um de nós. O espírito, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 200, 201, não tem sexo.
como nós entendemos na Terra. Né? Em termos de que o progresso e a evolução vai possibilitar para nós aquisições nas mais variadas situações e possibilidades, inclusive nas questões econômicas. Hoje, se nós detemos certa facilidade material, noutra encarnação podemos estar em situações de dificuldades. Então, essa forma que é a essência da doutrina espírita, e nós nos identificamos com ela, significa uma certa preparação diferenciada. Como bem coloca o Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, o grupo lá está reunido à noite. E nessa reunião, o instrutor Eusébio começa dizendo a eles o seguinte: diante dos graves problemas de saúde mental que assola a humanidade, como tem sido o papel de vocês em participar, ajudando essa humanidade? E vejam só, a pergunta tinha a ver exatamente com o ponto mais importante desta obra, que é a revelação dos instrumentos para o equilíbrio mental, emocional e espiritual nosso. Para que a gente viva nesse mundo caótico, onde a predominância do materialismo estabelece o consumismo, o imediatismo, o hedonismo, como sendo a realização principal da criatura humana, a busca do prazer e viver atrás de uma felicidade falsa, colocada em termos de aquisições de bens, poder ou situações econômicas transitórias que, na verdade, apenas projeta ilusões naqueles que aderem de forma integral a elas. Então, os instrumentos que nos são dados nessa obra são aqueles que aqui fazemos uma rápida síntese. O primeiro deles, o despertamento da consciência de imortalidade. E não é fácil, porque nós trazemos um passado encarnatório, aonde sempre acreditamos que a vida estava no corpo e que a morte acabaria com tudo. Inúmeras vezes nós enfrentamos a morte física, tendo certeza que nos anularíamos e que acabaria tudo. E dessa forma entramos muitas vezes no plano espiritual sem condições de exercer atividades equilibradas e produtivas do lado de lá. E isso deixou no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, um temor exagerado e falso relativo à morte física como sinônimo da morte espiritual. Então agora a gente vai aprendendo com o Espiritismo as leis divinas, a reencarnação, tudo bem, aprendendo intelectualmente, mas isso não resolve o impacto das ilusões do passado pela morte. O impacto que nos causou emoções precisa agora ser substituído por envolvimento no trabalho do bem. Então é primeiro conhecer
saber que somos espíritos imortais, para em seguida nos sensibilizarmos a colocar em prática. E colocar em prática como sendo o resultado natural do conhecimento do Evangelho do Cristo. Porque a prática que vem apenas como verniz de aparência social também não resolve nada. Porque não se pode negar que há muitos movimentos de solidariedade, de ajuda ao próximo, importantes, mas que muitas vezes não deixa de refletir vaidade e personalismo de alguns que se projetam para aparecer em ações do bem e, com isso, em termos espirituais, anulam o resultado dessa ação. É positivo? É, porque toda ação no bem traz resultados de amenizar o sofrimento, mas deixa de poder ser melhor quando realizada com altruísmo, abnegação, caridade verdadeira, porque aí solidifica o despertamento da nossa consciência para a imortalidade da alma. Porque é esse despertamento que de fato vai ser um mecanismo protetor para não sermos vítimas de ansiedade, de depressões, de síndromes como do pânico e outras, por estarmos trabalhando eficazmente o espírito imortal, nossa verdadeira natureza. Não é por outra razão que o Evangelho segundo o Espiritismo tem lá no capítulo 13, fora da caridade não há salvação. E salvação, entendamos bem, é aquela que é revelada por Jesus, mas que foi mal compreendida por aqueles que apenas entenderam pela letra e perderam o sentido espiritual. Nesse encontro, Eusébio toca nessa questão. Porque Eusébio chega a dizer a aquele grupo de que era preciso eles se lembrarem dos mártires do cristianismo primitivo, daqueles que deram sangue e todos os interesses pessoais para que a palavra do Evangelho do Cristo chegasse até nós nos dias de hoje. Então, até que ponto? Aí ele faz a pergunta a eles: vocês têm exercido a fé viva? Porque a fé viva, ela tem uma característica muito especial, porque significa o conhecimento do Evangelho expresso no comportamento e na vida pessoal de cada um de nós. A gente só consegue de fato exercer a fé viva se associada a ela estiverem as nossas atitudes na área da caridade, do amor ao próximo, da fraternidade. Porque aí ela se reveste das energias vitais que o nosso espírito dirige durante o seu estágio no corpo material. Então ali Eusébio chama eles a atenção para isso, dizendo: como é que está a valorização desses que, de fato, deram a vida para que recebêssemos a mensagem. E na realidade, como nós sabemos, na Bíblia, no livro Atos dos Apóstolos, tem a história do sofrimento dos primeiros cristãos no erguimento da mensagem do Cristo para alcançarem vários povos. Mas nós temos muito mais do que isso. Nós temos uma preciosidade doutrinária, em termos de livro,
que os nossos irmãos evangélicos ou católicos não têm. Né? Nós temos o livro que é colocado como destaque maior nas obras psicografadas de Francisco Cândido Xavier, Paulo Estevão. Paulo Estevão vai mostrar para nós os bastidores do livro Atos dos Apóstolos. Aquilo que não foi trazido na época, porque não iria ser de fato bem aproveitado, é trazido agora através do Espiritismo Consolador prometido por Jesus. Então, uma passagem especial que aqui queremos lembrar, que é também relativa a essa questão das atividades quando estamos dormindo, que é narrado pelo apóstolo Paulo, é na segunda carta aos Coríntios. Porque ele chega a dizer assim: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Conheço um homem que alcançou, algumas traduções colocam o paraíso, outras traduções colocam o terceiro céu. E lá devasou fatos ou coisas inexprimíveis que ao homem não é dado falar. No livro de Estevão, nós tomamos conhecimento dessa narrativa de Paulo, que está na carta aos Coríntios, é o desdobramento que ele teve no encontro com a sua ex-noiva e com Estevão, Abigail e Estevão. As coisas inefáveis que ao homem não era dado falar, na época, Paulo diz, foram as lições em detalhes que ele ouviu de Abigail. Né? Principalmente aquilo que é chamado o lema de Abigail: ama, trabalha, espera, perdoa. E que significavam para Paulo uma lição de profundidade indispensável no seu caminho de renovação e vitória na divulgação da mensagem do Cristo e na vivência, sobretudo. Então, há detalhes relativos a isso que nós só encontramos nas obras psicografadas de Chico, na época do cristianismo primitivo. A principal delas é Paulo Estevão, mas também temos, há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, todas elas narrando episódios do trabalho renovador que os cristãos tiveram, enfrentando os círculos romanos, tendo que abdicar do corpo físico para não desmentirem a fé que houveram adquirido em Jesus e que nós agora recebemos em detalhes através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, deixamos essa referência dessas obras a título de leituras, sobretudo para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler Paulo Estevão e entender o que era isso que Eusébio estava chamando aqueles irmãos a refletir, para de fato observarem se estavam correspondendo aos compromissos que tinham assumido na vida espiritual antes de terem encarnado. A doutrina espírita, ela nos conduz nessa direção desse entendimento sobre os desdobramentos, porque o espírito, meus irmãos,
ele sempre está em atividade. A necessidade de repouso físico, inclusive para a recomposição das energias que gastamos, é uma necessidade fisiológica e que tem tudo a ver com a grosseria do vestimento que o Espírito tem em um mundo de provas e expiações como a Terra. Mas o Espírito está sempre em atividade. A questão toda é que, na medida em que nós vamos trabalhando mais as convicções da vida espiritual, vai sendo retirado um véu, como já dizia também o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios. Quando eles creem, o véu lhes será tirado. E naquela época, naquela situação, Paulo se referia ao fato dos judeus não entenderem e não aceitarem a Jesus e aos ensinamentos que agora eram trazidos, porque eles estavam sob o véu do orgulho, do egoísmo, da prepotência, e impedia de eles perceberem a verdade nova. Nós também trazemos um certo nível de obscuridade à realidade dos valores espirituais e dos compromissos que temos na presente encarnação. Mas na medida em que nós nos abrirmos mais profundamente à compreensão do Evangelho, do Cristo, à luz da doutrina espírita, aí o véu estará sendo tirado. E nós teremos melhores condições de perceber nos desdobramentos, nos sonhos, entre aspas, que temos à noite, melhores resquícios de lembranças dessas atividades, e entendendo ao longo do dia, quando estamos acordados, algumas advertências, alguns conselhos que nos foram dados durante o sono, e que pelo fato de agora estarmos mais afinados com os objetivos superiores da vida, vamos nos lembrar com menos dificuldade e vamos estar com a intuição mais favorável a perceber esses conselhos. É por isso que é tão trabalhado essa questão nos livros de André Luiz, como percebemos. Bom, nós estamos chegando aos momentos finais do nosso trabalho, desse nosso encontro, e agradecemos a todos a paciência de nos acompanhar. Procuremos ao máximo ampliar esse conhecimento do mundo espiritual. Nele nós encontraremos as respostas para tudo aquilo que antes não percebíamos ou tínhamos dificuldade de compreender. Ficam aí as sugestões de leituras, que Jesus, que os amigos espirituais possam nos acompanhar de retorno aos nossos lares com muita paz.